Olá, está começando Saúde em Foco pela TVD Mococa, nesta quarta-feira, e nós não poderíamos deixar de falar no Novembro Azul, né? Nós já estamos quase no finalzinho do mês, mas é muito importante falar sobre o Novembro Azul, sobre a prevenção do câncer de próstata. E nada melhor do que falar sobre o câncer de próstata, tratamento, se a gente não falasse com o médico que é especialista na área, que é o urologista, Dr. Djair Saviotti, que tem a clínica aqui em Mococa e que a gente conhece tão bem. Tudo bem, doutor? Boa tarde, tudo bem. Tudo bem. Olha, agradecemos a visita do senhor. A gente sempre que tem alguma dúvida para falar sobre urologia, sobre próstata, nós convidamos o doutor Djair e ele abre uma brechinha lá no consultório para vir aqui, né, doutor? Com todo prazer. Né? Quantos anos de medicina, doutor? Tem uns 35 aí. 35, olha só. Doutor, hoje então nós vamos falar do Novembro Azul. O Novembro Azul, ele é de suma importância, quer dizer, para, né, o urologista. Uhum. Qual a mensagem que o senhor passa, assim, para chamar a atenção dos telespectadores, dos homens, para o Novembro Azul? Porque às vezes tem gente que ainda não sabe o que é o Novembro Azul, né, doutor? Sim. A Sociedade Brasileira de Urologia lança mais uma vez o Novembro Azul, que tem o intuito de esclarecer a população masculina a respeito do diagnóstico precoce do câncer prostático. Então, é um alerta, né, doutor? É um alerta porque o câncer de próstata tem cura quando feito o diagnóstico numa fase inicial. Certo. Se deixar para fazer esse diagnóstico numa fase tardia, é muito tarde e o câncer já esparramou, já espalhou da doença metastática, então aí já não tem mais cura, aí é só paliativo. Certo. E a mulher tem esse papel importante nessa na orientação, né? Dela empurrar, levar o homem para dentro do consultório. Porque o homem geralmente não gosta de ir ao médico. Se a mulher não dá um empurrãozinho, ele acaba se acomodando e o câncer de próstata é o que mais mata, né, doutor? Sim, é o tumor mais comum do homem. Do homem. Sim, em segundo lugar, porque o primeiro é do câncer de pele ainda, não pele, melanoma. Certo. Né? Então, a mulher tem uma importância muito grande, porque cada 3 homens que chegam para fazer exame do câncer, 2 vêm porque a mulher trouxe. Ela marcou, ela agendou, ela empurrou, ela fez ele chegar no consultório. Tá certo. Então, você vê que ela tem uma importância muito grande. É o pai, irmão, filho... Eu acho que as pessoas bem informadas, quando ouvem falar do Novembro Azul, olha, cuidado, olha o alerta aí, o mês inteiro de campanha falando sobre o câncer de próstata, ajuda as pessoas a perceber que realmente precisa fazer os exames. Agora, nós precisamos deixar claro, né, doutor, a pessoa, ela para diagnosticar ou saber se não tem nada de câncer de próstata, são 2 exames básicos que o senhor pede para um cliente. Quais são os exames? O toque retal, certo, e o PSA de sangue, que é uma só não resolve, não, tem que ser os dois. Os dois têm falhas. Certo. O PSA falha 25%, o toque falha 40%. Então a união dos dois tem um acerto de 92%. Que coisa, então, não. Aí você consegue tratar e acertar e deixar sem o câncer 92%. Entendi. Então é um número altíssimo de cura, certo, mas tem que ser detectado numa fase inicial, numa fase que o câncer não tem sintomas. Exatamente. Então o homem não sente nada. Não, se esperar sentir é tarde demais. Certo. Então não pode sentir nada. Se ele estiver sentindo alguma coisa e for o câncer, já é tarde. Bom, então vamos falar do PSA. Todo mundo fala muito do PSA. O PSA é um exame de laboratório usando o sangue do paciente. Sim, então sim. Aí qual seria o valor normal para um adulto, o valor do PSA? O PSA, ele foi assim, ele sofreu inúmeras alterações diante do tempo, ele vem sofrendo e cada vez mais.
Hoje existe um nível de corte até 60 anos, 2,5 do PSA. Para cima de 60 anos, até 4. E parece que não vai ter mais essa divisão. Vai ser só 2,5 do PSA. 2,5. Acima de 2,5 corre 2,5 porque já tem que dar uma olhada o que está acontecendo. E tem uma estatística nova do PSA, que o PSA de 40 anos de idade a 50 anos de idade, que ele for abaixo de 0,7, esse homem tem uma chance muito pequena de ter câncer de próstata. Certo. De 0,7 até 1,5, nessa faixa de idade de 40, na verdade, isso é mais preciso de 44 anos a 50. Ele, de 0,7 a 1,5 de PSA, ele tem 20% de chance de ter câncer de próstata. E para cima de 1,5 até 2,5, que é o nível de corte, aí a chance é grande dos 30% do câncer de próstata. Então, essa é uma análise só do PSA. Então, tem um índice, uma chance de não ter o câncer, mas não é só o PSA. Hoje ainda é o toque e o PSA. Certo. Agora... E o PSA não é só esse PSA total. Na dúvida, às vezes a gente tem lá uma dúvida, quanto que veio o PSA? Veio lá 2,3, 2,4. Tá. Ah, é ou não é? Então a gente paga um PSA livre. Divide o PSA livre pelo total. Quando essa divisão, essa fração der um valor abaixo de 0,15, é compatível com câncer, vai para a biópsia. Tudo isso para saber se vai para a biópsia ou não. A velocidade anual do PSA, abaixo de 0,75 por ano, não tem nada. Acima de 0,75 anual, tem risco de câncer de próstata. Ou mais de 20% do PSA do ano passado, tem a chance do câncer. Então, é por isso que o PSA em homem acima de 40 anos tem que ser anual, doutor? Anual. Assim, porque de um ano para o outro, essa taxa pode... mas assim, esse 0,7 que eu falei, é um número que praticamente isenta o homem do câncer de próstata. Mas assim, mesmo assim, ele pode pular 1 ano, 2 anos, se ele estiver abaixo de 0,7. Se não, então, fica de olho. Não, aí tem que ficar de olho. E quando tem um antecedente familiar, ele tem que fazer isso abaixo dos 40 anos. Então, começar mais cedo a fazer exame para ver se não tem, se não tem, não vai aparecer o câncer. Esse gene do câncer de próstata. Certo. Então, e o PSA, ele tem PSA total, PSA livre, essa velocidade anual, ele tem a densidade do PSA relacionado ao PSA com o peso da próstata. Então, você vê que é uma série de exames para você falar, vão para a biópsia, não vão para a biópsia. Certo, porque a biópsia é que vai dar para o senhor, vai fechar o diagnóstico. Ou seja, a biópsia é feita por punção, doutor? Por punção. Hoje eu faço no consultório. Certo. Uma leve sedaçãozinha, o paciente tem uma leve sedação, a gente faz uma local e o paciente não sabe nada, não sente nada. É uma punção. Uma punção, assim, e aí já manda 12 fragmentos da próstata, 6 de cada lado, e manda isso para o patologista para ver saber o tipo do tumor e a agressão do tumor. Se tem e se é agressivo ou não. Agora, a próstata, o câncer de próstata, ele é de origem glandular. É a glândula que prostática. Né? Porque a próstata é uma glândula. E ela que vai alimentar o câncer. É isso? É como na mulher, né? A mama é uma glândula. Então, o câncer de mama, ele é alimentado pela e quem alimenta hormônio. Testosterona, que é o hormônio do homem. Agora, a pessoa tem um câncer de próstata, foi detectado. O que acontece? Tira a próstata inteira, doutor? Então, aí, veja bem, se você faz a biópsia desse paciente e ele tem menos de 30% dos valores das biópsias negativo, então, não, se ele tem menos de 30% do total de câncer, se o PSA dele for abaixo de 10 e se
o tumor que vem lá do patologista for, tem uma escala de 1 a 10, for de 6 para baixo, isso dá para o paciente não fazer nada, apenas observação. Isso tá, então ele não vai tirar a próstata, não vai fazer cirurgia. Ele é um tumor não agressivo. Certo. Então esse tumor pode ficar indolente, dormindo por 10, 15, 20 anos e não fazer nada. Mas essa pessoa tem que ficar tem que ter feito a biópsia. Ele tem que ter feito a biópsia para fornecer esses dados, para você classificar se ele vai para tratamento vigilante, vigilante ativo. Certo. Então, esse é um tipo de tumor que dá para esperar e não fazer a cirurgia. Porque a cirurgia tem seu grau de agressão também. Pode ficar incontinente, pode ficar impotente. Então, se você puder oferecer... Isso aí são os efeitos colaterais de uma cirurgia, né? Por isso que o homem, acho que tem medo também dessa cirurgia. Mas por isso você tem que classificar bem esse homem, se ele tem a necessidade real da cirurgia ou não. Certo. Porque se ele tiver enquadrado nesses grau de tumor não agressivo... Então é melhor não mexer. Não mexer. E observar. Essa observação vigilante. Certo. Vigilante. E o paciente tem que estar próximo do urologista para saber se vai mudar ou não. Certo. Então, existe uma dúvida. O paciente, às vezes, ele está nesse quadro vigilante e o PSA está subindo, não está subindo, e tem lá um grau de agressão. E hoje você pode lançar mão do tratamento genético, do aconselhamento genético, para saber se ele vai para a cirurgia ou não, se ele continua no vigilante ativo. Certo. Agora, doutor, se a pessoa foi diagnosticada com câncer de próstata, então, e é um câncer agressivo e tem que fazer a cirurgia. Então, esse é um caso que precisa de cirurgia. Aí, tira-se toda a próstata, né? E essa cirurgia, ela requer uma químio e uma rádio após essa cirurgia? Então, essa cirurgia, ela pode ser aberta, pode ser laparoscópica ou robótica, tá? O melhor resultado parece que é com a robótica, porque o robô, ele tem mais detalhes. Precisão. Sim, você vê mais os nervos, onde que é os vasos, o feixe vasco nervoso, certo. Aquilo que você tem que proteger para o homem não ficar impotente, não perder urina. Então, isso a robótica te oferece com mais qualidade, certo. Né? Com mais detalhes. Certo. Então, se você fez a cirurgia, tirou. Fez a cirurgia, tirou a próstata e esse paciente está livre do tumor. Certo. Então, é um procedimento. Agora, tem outros tratamentos. Tem a radioterapia, a braquiterapia. Mas após a cirurgia? Então, esse quando o paciente fez a cirurgia, o PSA baixou para 0,2. Se esse PSA subir acima de 0,2, significa que ele está tendo um câncer, uma recidiva do tumor. Aí esse paciente tem que ir para a radioterapia, queimar onde apareceu a metástase. A cintilografia óssea mostra que esse paciente teve uma recorrência do tumor e necessita de uma radioterapia local. Então, eu pergunto para o senhor, então o indivíduo foi feita uma cirurgia, tirou a próstata e depois o PSA sobe. O que significa isso? Porque se ele não tem próstata, como que o PSA subiu? É um pedaço do tumor à distância que está aparecendo e está tendo um volume e significa que o tumor está voltando. Certo. Por isso que o PSA está subindo. Tá. Se ele não tem mais próstata, esse tumor está à distância, fazendo que esse PSA suba. Certo. Entendeu? Porque aí, no caso, é que uma célula daquele tumor que ele tinha na próstata andou pelo corpo e está em algum lugar. Agora, como é que faz para descobrir aonde que está essa célula? A ressonância magnética avalia em volta da próstata. Certo. E a cintilografia óssea avalia se o tumor está aparecendo nos ossos, porque o câncer de próstata tem uma afinidade muito grande para os ossos. Entendi. Então, fêmur, bacia,
coluna, costela, acrômio. Então, esses ossos todos do corpo, né, são assim acometidos. Eles têm uma afinidade muito grande. Pode ir para o pulmão, pode ir para o fígado, pode ir para o cérebro. Então, doutor, mas isso daí numa rapidez muito grande? Ano? Então, não, aí depende da gravidade e depende daquilo que o patologista te ofereceu. Quando o grau de agressão do tumor é acima de 7, aquele Gleason, é acima de 7, 8, 9, 10, certo, significa que esse tumor é mais agressivo. Se o PSA inicial foi acima de 10 a 20, já significa que esse tumor podia estar com metástases, regional ou à distância. Então, acima de 20 significa que esse tumor já está um pouco mais longe, metastático. Então, quer dizer, tirou a próstata, mas a pessoa está com um tumor proveniente da próstata. Aí entra aquilo que você perguntou. Onde vai a quimioterapia? Aí tem a quimioterapia. Se você fez a radioterapia e ainda continua com o PSA alto, aí vai para a docetaxel, que é a quimioterapia, e hoje existe um procedimento que chama radiofármacos. Esses radiofármacos de alta potência, ele é tido com Actions. 3 sessões de Actions, tem paciente que tem PSA de 3.000 de PSA. É o corpo inteiro cheio de tumor. Nossa! Então, 3 sessões do Actions baixa para 0,0 alguma coisa. Então, esse Actions, essa radiofármaco, é uma medicina nuclear que tem um potencial de tratar esse paciente. Isso está na Alemanha. No Brasil nós não temos ainda. Esse tratamento está lá. Mas assim, é um tratamento muito importante e promete muito. Inclusive hoje tem a vacina. Você viu que está saindo nos meios de divulgação aí, a vacina do câncer de próstata. O que é a vacina? No momento da cirurgia, tira-se um pedaço do tumor e leva para fazer a vacina. Então, essa vacina, ela é... Mas você tira do indivíduo... Na hora da cirurgia. E vai fazer uma vacina contra aquele tumor. Ele é pessoal para aquele tumor. Certo. Não é para todos os tumores iguais. Então, pega uma vacina... individual. Exatamente. Então, pega um pedacinho do tumor, e ele vai estimular a imunidade do paciente, vai produzir anticorpos contra aquele tumor. E aí injeta na pessoa. Injeta a pessoa. E isso tem dado uma recorrência que esse tumor voltava em 36% para agredir, hoje com a vacina está voltando em 11%. De 36 baixou para 11. Ô, doutor, então está tendo um avanço muito grande, porque e é evidente, é claro isso, porque se o câncer de próstata mata tanto, é uma coisa tão violenta, então tem que se pesquisar, estudar e tentar brecar isso daí. Imagina, então isso daí são novidades, são situações que... são pacientes assim, em quadro bastante final, certo, estágio final do câncer, que está tendo uma luz lá no fundo do túnel. Certo. Então, isso já mudou um pouco, porque muitas das vezes esse paciente, você faz 3, 4 sessões de biópsia, está tudo negativo. Hoje, você pega esses radiofármacos, esse mesmo sistema que descobriu, chama PET-CT com galho 68 PSMA, não é PSA. PSMA. Isso daí fazer o diagnóstico. É o PET scan. É o PET scan, mas ele é o PET scan com gallium. Ele é com esse radiofármaco de alta intensidade. Entendi. Mas para fazer diagnóstico. Então, não consegue fazer o diagnóstico. Onde está esse tumor? Faz biópsia várias vezes, não consegue ver. A hora que você injeta esse gallium, ele brilha? No hospital, no Meliá, lá em São Paulo, ele já tem esse exame lá. Então, aqui em Ribeirão também tem, no DIMEM, tem esse exame. Esse galho 68, ele brilha uma luz verde. Entendi. Aquele pontinho verde, ali tem um tumor. Então, você direciona o tratamento para aquele ponto do tumor. E aquilo ali é onde tinha falha. Você não conseguia chegar com as biópsias,
num ponto específico. Então, o senhor acredita que com Não, o são tempo... mudanças, né? Não, eu sei, mas acredita que daqui a uns tempos, quer dizer, a rádio, a químio, ela pode ficar para trás em relação a isso que está vindo aí, que é muito mais... E isso aí, então você falou uma sequência. Você faz biópsia, cirurgia, químio, rádio. Então, o que você faz aí? De vez de você esperar o paciente entrar em todas essas fases, já faz essa actions, sessões iniciais no tratamento. Mas o senhor acha que isso daí seria assim, pra zerar? Então, para não chegar a ter o tumor. Assim, isso daí já seria... Então, isso em estudo, certo. Por que fazer isso no final, esperar o paciente estar quase morrendo já certo. do câncer de próstata disseminado, sendo que você podia fazer isso no início? Então, porque as pessoas às vezes não entendem que o câncer de próstata, o que acontece, a gravidade dele, é que ele dissemina as células do câncer da próstata, ele vai para o corpo. Então, daí a gravidade do câncer de próstata, porque não fica ali. Não, você imagina que vai para o pulmão, para o fígado, para o cérebro. Então, não, os ossos ainda têm dor. Quando ele é um câncer, um tumor ligado, ele é agressivo. Nossa, ele é agressivo e ele mata rápido. Quanto mais novo o paciente, mais ele é agressivo. Porque ele tem uma intensidade. E a pessoa não sente nada, né, doutor? Então, existe uma perspectiva desse tumor, por ele estar assim mais agressivo e aumentou o número de câncer. Então, a perspectiva hoje no Brasil é de ter 66 mil casos por ano. 66 mil casos por ano. Nossa. Dizem que daqui 20 anos vai ter 150 mil casos. Nossa. Vai o dobro. Certo. E assim, desses 66 mil, morre 16 mil. Vai morrer mais de 30 mil em 20 anos por ano no Brasil. Então, agora o que a gente tem que ficar, o que tem que ressaltar mais uma vez, doutor, é a importância... Diagnóstico precoce. Diagnóstico, procurar um urologista e o urologista vai pedir os exames importantes, né? E quais são os fatores de risco para o câncer? Certo. Ter idade acima de 45, 50 anos. Certo. Etnia, o negro tem mais chance de câncer agressivo. O fator genético, pai, irmão, primeiro grau. Família tem que se cuidar. E os fatores, esses aí são fatores que você não muda, a idade, etnia e fator genético não muda. Mas a dieta você pode mudar, tirar a gordura animal e emagrecer, também pode. Então, esses fatores de risco são os mutáveis, os que dá para mudar e os que não tem jeito de você mudar. Tá certo. Porque já é idade, não tem jeito de você mudar isso aí. Não tem jeito. Então, mexer na tua dieta, tirar a gordura saturada, a gordura animal... Escolher melhor os alimentos, né, doutor? Não, então, tirar essa gordura. Ela é a grande... O japonês tem 6 casos cada 100 mil habitantes por ano. Quando o japonês muda para os Estados Unidos, ele passa a ter 30, 40 casos cada 100 mil habitantes por ano, porque ele passa da dieta do americano. Ele vai comer o sanduíche, ele vai comer tudo que não pode, né? Ele entra na estatística do americano. Tá certo. E no escandinavo, os países nórdicos... Menos ainda, mais agressivo, porque os países não têm bate-sol. É o país do dia cinzento. Entendi. Nos então o sol também influi. Sim, sol, alimentação. Tomar sol é uma coisa importante. Então, o recomendável é que tenha no final dessas palestras da SBU, tem que falar assim, os professores renomados aí, eles falam assim, o segredo é tomar sol sem roupa. Porque sem roupa quer dizer para ter atividade sexual. Certo. A atividade sexual diminui as substâncias nocivas dentro da próstata. Entendi. Então, e tomando sol. Para não esquecer. Senhora, mas duas coisas. Tomando sol com atividade sexual. Tá certo. Doutor, nós vamos deixar aqui então um alerta, Novembro Azul, né, com o senhor, que é o especialista na área, e mais uma vez falando que não esqueçam de procurar o urologista e acima dos 40 anos e
e para poder fazer esses exames que o senhor está falando, que é tão importante para evitar o câncer de próstata. Sônia, em 2011, nos Estados Unidos, o governo federal achou que podia mexer nessa idade do diagnóstico precoce. Certo. Então, ele começou a mexer e recomendar aos clínicos que não havia necessidade, estava sendo uma superindicação de cirurgias, paciente com efeito colateral da agressão, sequela da cirurgia, que não precisava fazer mais. O meio urológico não concordou. Aí passaram 3, 4 anos, surgiu 30% de tumores agressivos. Aí voltaram de novo os 45, 50 anos. Começar a fazer exame. Então, você vê que em 3, 4 anos... Não, a coisa é violenta, é coisa de um ano, corre porque é um câncer perigoso. Avançou para 30% de tumores agressivos. Era tumores que estavam em 20%, assim chegaram aos tumores mais agressivos. Tá certo. Doutor Djair Saviotti, nós conversamos com o urologista aqui de Mococa, agradecemos demais a presença, o esclarecimento, sempre esclarecer é fundamental, a informação é tudo. E a gente, contando com o senhor, com a boa vontade do senhor de vir aqui, nós vamos encerrar Novembro Azul, assim, com uma boa conversa com o doutor Jair. Muito obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. Aqui, eu que agradeço.